deixa eu fazer brigadeiro. Eu gosto do senhor, eu amo o senhor. Lá vem o quê? Lá vem o quê? Lá vem história! Era uma vez uma menina pobre, muito pobre, mas muito boa, e ela morava na floresta sozinha com a sua mãe. Elas não tinham nada para comer em casa. Um dia, a criança decidiu sair para a floresta e encontrou uma velha. Essa velha disse que presentearia ela com uma panela que tinha um grande poder. Se alguém dissesse, ferva pequena panela, a panela começaria a produzir uma sopa deliciosa. E quando alguém dissesse, pare pequena panela, ela imediatamente pararia de ferver a sopa. A velha entregou a panela para a criança e juntamente as instruções escritas para que a menina levasse a panela para a casa da sua mãe. Ao chegar em casa, a menina logo refletiu. Agora, sua pobreza e angústia haviam chegado ao fim, pois poderiam comer sopa deliciosa sempre que quisessem. Um dia, a menina ia sair de casa e disse para sua mãe, mamãe, se você quiser comer a sopa, é só você dizer, ferva a pequena panela, e a panela começaria a produzir uma sopa deliciosa. E saiu de casa. A mãe então pensou, poxa, que fome que eu tô. Acho que eu vou começar a fazer uma sopinha pra gente. E disse, ferva a pequena panela. A panela começou a produzir uma sopa e conforme a panela ia produzindo, a mãe ia comendo toda a sopa que a panela produzia. E comeu, e comeu, e comeu, e comeu, até que ficou completamente satisfeita. Mas ela percebeu que ela não conhecia a palavra de ordem para fazer a panela parar. E muito menos saber ler o papel que tinha as instruções para parar a panela. Então a panela começou a ferver muito rapidamente e a sopa começou a ultrapassar a sua borda. E à medida que ela fervia e fervia, a cozinha ficou inundada de sopa. Depois a casa inteira, depois a próxima casa e logo toda a rua estava repleta de sopa. Parecia que ia saciar a fome do mundo todo. Embora houvesse a maior necessidade de fazer a panela parar, ninguém sabia como. Por fim, quando a menininha voltou para casa, chegou à cabana, leu o papel e disse, pare pequena panela! Imediatamente a panela parou de ferver. Mas até hoje, quem quiser entrar na aldeia deve comer a sopa até o caminho desejado. A mãe, caso soubesse reconhecer as palavras que estavam escritas no papel entregue pela velha, não teria passado por essa situação. Lá vem o quê? Lá vem história! Olá, professores e professoras! Bem-vindos à semana B de ATPC, o que significa que teremos o nosso momento Diretoria de Formação. Nossa pílula de 45 minutos dessa semana traz uma data mais que especial. E não é só o 7 de setembro, mas o 8 de setembro, Dia Mundial da Alfabetização. O Dia Mundial da Alfabetização foi criado em 8 de setembro de 1967 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para a educação, a ciência e a cultura. A data tem como objetivo ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico mundial. Os esforços para erradicar o analfabetismo no mundo têm sido constantes. De acordo com os dados divulgados pela Unesco em 2018, 617 milhões de crianças e adolescentes no mundo todo não estão alcançando habilidades consideradas mínimas no que diz respeito à leitura, escrita e matemática. Existem cerca de 750 milhões de jovens e adultos que não sabem ler nem escrever. A professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, Magda Soares, traz reflexões importantes sobre a alfabetização e o letramento. As pessoas não se dão muito conta de como é difícil para a criança aprender um sistema de representação que é bastante abstrato, porque se trata de representar os sons da fala em grafias, em riscos, traços, né? E a criança precisa descobrir isso. Para que ela vivencie esse processo, é necessário que o professor entenda esse processo, como é que esse processo se desenvolve na criança, como é que ela vai construindo esse conhecimento desse sistema de representação tão complexo, tão abstrato.
Para que o professor compreenda isso, é necessário que ele tenha fundamentos psicológicos, fundamentos fonológicos, porque se trata de ouvir o som das palavras e representar esses sons pelas letras, pelos grafemas, e fundamentos linguísticos, fundamentos sociolinguísticos, porque as crianças falam de forma diferente, dialetos diferentes, e a fala é diferente da escrita, e cada dialeto tem uma relação diferente com a escrita. Então, conhecimentos de sociolinguística são também necessários, para citar só os mais importantes. E se a formação do professor alfabetizador às vezes falha ao contemplar esses fundamentos, com a nossa, professores especialistas, não é diferente. E isso aparece claramente na compreensão que as pessoas costumam ter do termo alfabetização. O termo alfabetização costuma limitar para as pessoas o que se faz quando se leva a criança a aprender a língua escrita. Eu até prefiro um termo mais amplo, que seria aprendizagem inicial da língua escrita. Porque essa aprendizagem inicial da língua escrita envolve dois processos, a alfabetização e o letramento. O que vem a ser uma coisa e outra? A alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema de representação dos sons da fala, ou seja, como transformamos os sons da fala, os fonemas, em letras ou grafemas. Mas não é só isso, não basta a criança aprender a codificar e decodificar, vamos usar esses termos, né, que vai levar a criança a dominar a língua escrita, porque a língua escrita serve para alguma coisa. A língua escrita existe na humanidade para quê? Para as pessoas interagirem, para registro da memória, enfim, para funções sociais. Essas funções sociais, essa aprendizagem das funções sociais da língua escrita é o que se chama letramento. Portanto, a aprendizagem inicial da língua escrita envolve estes dois processos. De um lado, o processo de aprender a ler e a escrever, e de outro, o processo de desenvolver as habilidades de uso da leitura e da escrita no contexto social e cultural em que as pessoas vivem. É como se a alfabetização fosse a aprendizagem, a aprendizagem de uma tecnologia, porque é uma tecnologia, aprender a transformar sons em letras e letras em sons, né? E aprender até como é que se usa essa tecnologia. É preciso saber usar o lápis, segurar o lápis, não pôr pressão demais no papel, senão rasga o papel, que a gente escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, são elementos de uma tecnologia que é a alfabetização. E que tem processos próprios, são processos próprios cognitivos, linguísticos, que orientam essa aquisição dessa tecnologia que é a alfabetização. Por outro lado, o letramento, que é aprender a produzir textos, a ler e compreender o que lê, a ajustar o texto que escreve para quem escreve, em que contexto escreve, com que objetivo escreve, né? E saber identificar e lidar com diferentes gêneros de texto, isso é letramento, são processos próprios, diferentes dos processos de alfabetização. Os dois processos são distintos, são específicos, com bases cognitivas e linguísticas específicas, mas, ao mesmo tempo, na aprendizagem inicial da língua escrita, eles devem ser contemporâneos, né? Eles devem atuar ao mesmo tempo. A criança se alfabetiza num contexto de letramento, e a criança se letra ao mesmo tempo se alfabetizando. E é importante que os alfabetizadores e as alfabetizadoras trabalhem com esses dois processos ao mesmo tempo, mas respeitando a especificidade de cada um deles. O olhar da professora para o processo da alfabetização, mas não um olhar ingênuo, um olhar fundamentado em conhecimentos que ela tem do processo psíquico, psicogenético, fonológico, linguístico, que a criança
precisa vivenciar, vivencia quando está aprendendo a língua escrita. Então, não se trata de dizer que método você usa, que método eu devo usar. Trata-se de ter essa fundamentação teórica e saber traduzir essa fundamentação numa prática adequada. Como bem pontuou a professora Magda, tão importante quanto a alfabetização é o processo paralelo que ocorre, o letramento, e ele envolve saber identificar e lidar com diferentes gêneros de textos, além de lidar diretamente com fundamentos sociolinguísticos. Por isso, trazemos agora o livro Sagatrissui Norana, uma obra ilustrada em homenagem ao celebrado escritor brasileiro Guimarães Rosa, que ganhou o prêmio Jabuti como o melhor livro do ano, além de levar a estatueta de melhor livro infantil. O livro reconta a fábula dos Três Porquinhos, em um estilo de prosa que emula a de Guimarães. É uma metáfora para um evento que teve um impacto na história do Brasil. Além de usar um vocabulário cheio de neologismos, Guimarães ficou conhecido por escrever histórias que retratavam o sertão mineiro de forma mágica e misteriosa, como o livro de contos Sagarana, de 1938, e o épico Grande Sertão Veredas, de 1956. Os vencedores do 63º Prêmio Jabuti, o principal da literatura brasileira desde 1958, foram divulgados em cerimônia online organizada pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL. Com texto de João Luiz Guimarães e ilustrações de Nelson Cruz, fique agora com Sagatrissui Norana. Nonada. Fatos que ouvi não foram de fato, ou quase. Eram 3 porcos que porcavam como se lobo não houvera, peludo e perto. O primeiro, quase rosa, trançou a fibra da folha do buriti em palha nova de arrimo e desejou parede. Mas quando o vento bateu à porta, adivinhou a baforada quente e quase dentada do dito. Chispou sem esgueira, ouvindo só o de dentro, como se deixasse a alma para depois. O segundo porco ergueu paliçada de taquara verde, telhou cumeeira com folhas de embaúba graúda, lá da vereda de Matozinhos. E, por finalmente, cercou tudo com espinhos de mandacaru, da qualidade que só pode acontecer no mais de dentro das bandas do liso do Sussuarão. Quando de pronto e sem aviso, do orelhudo o sopro nefasto separou as vigas de bambu. O leitãozinho, defunto adiado que ainda, carreirou-se de um tanto que ultrapassasse seu próprio guinchar. E quando o tinhoso se apercebeu, o suíno já era fora dali por distante. Agora era tal a situação. 3 porcos porcando-se no interno de uma casa de tijolos como se cofre. "Essa você não derruba!" gritaram. O cujo bem ensaiou o bufo, mas sem efeito. Porque o diabo não há. Existe é maldade humana, travessia, e a lama trespassou o vale no meio do redemoinho, mastigando Banguela, com suas gengivas de terra, o tão frágil e breve corpo. De lobo, de porco, de casa, de tudo, foi o que me chegou, se muito, porque todo conto pode ser recontado à vera. E quem haverá de, se antes? Nonada. Eis uma história que você pensa que é uma coisa e quando vê, é outra. O livro que reconta a fábula dos 3 porquinhos em um estilo de prosa que emula o de Guimarães é uma metáfora para as tragédias ocorridas com o rompimento das barragens das cidades mineiras de Mariana e Brumadinho. Por isso, a importância de se entender o contexto sociocultural em que a história é descrita. Guimarães Rosa, assim como Brumadinho e Mariana, são de Minas Gerais. E aproximar-se de João Guimarães Rosa, de Grande Sertão Veredas, é ter vontade de falar a língua dele.
E aqui, o escritor João Luiz Guimarães, com Luiz e sem o Rosa, nos convida a praticar. No nada é também o começo dessa versão de Os Três Porquinhos, recontada à moda rosiana. Sagarana, outro clássico de Guimarães Rosa, é lembrado como forma de tema. Vem a saga do lobo mau, uma casa de palha, outra de madeira e a fortaleza feita de tijolos. Mas vem também uma linguagem à la Guimarães, ou rana, palavra em tupi-guarani que significa semelhante. O fato é que nessa obra não é o lobo o pior dos males, mas sim o que certos humanos foram capazes de deixar acontecer nas cidades mineiras de Mariana e Brumadinho. Quem enlaça isso de vez é Nelson Cruz, um dos mais incríveis ilustradores do Brasil. Enquanto ele e João Luiz Guimarães vão nos fazendo crer na narrativa do lobo e dos porquinhos, uma segunda história vai sendo enredada na imagem. São duas narrativas visuais que se encontram na escrita. O nome também é quase um enigma. Beleza igual, difícil encontrar. Esse nome é o seguinte, realmente você acertou. Ele parte de Sagarana, né, faz essa referência a Sagarana, e eu encaixei no meio um tri-suíno, né, que são os três porquinhos. E com isso eu estou fazendo também uma referência a uma brincadeira que era muito rosiana, né, de brincar com vocábulos de origens diferentes, né. O próprio Sagarana, o livro famoso de contos dele, saga germânico, de origem germânica, né, uma história, uma narrativa heróica e tal. Rana, do Tupi-Guarani, que é a semelhança de. Então, Sagarana seria assim, algo como uma saga, né? E o tri-suíno é do latim, né? Três porquinhos, né? Literalmente, né? Então, essa brincadeira de quase uma saga, né? Dos três porquinhos, né? Seria assim, né? A tradução. Mas, na verdade, eu achei legal o estranhamento mesmo que o nome provoca, né? O tamanho, a forma, o próprio... não tanto o significado, né? Mas como se fosse assim, o próprio significante puro assim, acontecendo. Dominar a modalidade escrita de uma língua é a chave para abrir a cabeça e libertar homens e mulheres do desconhecimento e da desinformação. É o que permitirá serem sujeitos críticos com liberdade para escrever, literalmente, suas próprias histórias. Por meio do conhecimento, podemos ter mais esperança de que é possível acabar com as desigualdades sociais. E é isso. Que tenhamos todos um excelente Dia Mundial da Alfabetização. E ficamos por aqui com mais um momento de formação da Diretoria de Ensino de Caieiras. Lembramos que estamos em Semana B. Nos encontraremos novamente daqui 15 dias, quando a próxima Semana B estiver por aqui. Obrigado por terem estado conosco e até a próxima!